Olá, começando aqui mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. E a gente está aqui pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da cidade de Pouso Alegre, onde a gente deixa sempre o nosso grande abraço. E você que ainda não nos segue nas nossas mídias sociais, é @hajacerto, Facebook, Instagram e YouTube. Vem logo, porque essa comunidade está crescendo sempre e é muita informação que vai ajudar você nesse trilhar da sua vida. E eu gostei muito desse cenário aqui, programa do Jô aqui. Então a gente está aqui com o pessoal aqui da Mulheres Reais. Gente, fizemos um programa semana passada, foi fantástico. E aí a gente prometeu que ia trazer elas de novo aqui e o pessoal já estava pedindo mesmo, tá? Então, gente, sejam bem-vindas novamente. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Parabéns pelo sucesso que vocês fizeram aí. E parabéns pelo sucesso que vocês fazem com esse trabalho de Mulheres Reais, né? Que isso aí é fantástico. E aí uma coisa que eu queria abordar com vocês nesse programa. Gente, se você não viu o programa da semana passada, vai lá no YouTube, @hajacerto, acessa lá que ficou fantástico o programa. Eu queria que vocês abordassem, vocês falaram no outro programa que teve relacionamento abusivo, né? Cada um passou por um momento, né? Eu queria que vocês abordassem um pouquinho disso aí, porque eu sei que é a dor de muita gente lá na ponta de lá, né? E aquele negócio, você tem hora que você está no olho do furacão e você não consegue ver. E quem está no olho do furacão vê a vaquinha passando, vê o celeiro, né? Você não consegue ver, é só vento, você não consegue se situar. E em mentoria de negócio, que eu faço mentoria de negócio, eu vejo muito isso nas empresas. Quando eu chego, eu falo assim, gente, é só fazer isso, isso e isso. Tão prático, tão A pessoa vira e fala assim, Aldrin, mas você é muito inteligente. Aí eu recebo, né? Eu aprendi isso, né? Falo, muito obrigado, eu recebo, né? E eu falo assim, mas não é porque eu não estou na emoção. E quando você está envolvido emocionalmente, e no relacionamento é 100% emocional, né? Você fica meio bloqueado, não é isso? Você não consegue ter noção da dimensão, né, do que está acontecendo. Isso. Vamos apresentar de novo, gente, o pessoal que está assistindo aqui, que não viu o outro programa. Gente, vai lá e vê, mas vamos lá. Meu nome é Lésia Carlos, sou terapeuta comportamental. Eu ajudo mulheres, hoje eu nem falo só mulheres, eu ajudo pessoas que estão sofrendo com transtorno de ansiedade e está tirando a saúde física, a saúde mental, e ajudo elas a descobrir a causa. E com isso, elas terem uma vida mais leve e com mais felicidade. O que acontece na minha história? Eu passei por anos com a ansiedade que até então não era falada igual hoje. Tá? Era muita agitação, estou feliz, estou triste, estou numa festa, estou triste, e era muita vergonha. Como é que eu vou falar para a pessoa que eu estou triste? Está tudo bem. Por quê, né? Não tinha motivo aparente, né? Não tinha motivo. Então eu achava, gente, e se você fala assim, vá para o psiquiatra, nossa, eu fiquei doida. Psiquiatra de doido, Então a família tem aquele psiquiatra com um capuz, para ninguém ver eu entrando lá, que vai falar, ficou doido. Porque ninguém acha que precisa. Então na época, eu passei com muito problema dor física. Eu comentei na última palestra, não sei se vocês lembram. Gente, eu tenho uma música, eu gosto muito de música. Eu tenho uma tema, tema, né, de novela? Sim. O tema da minha vida era o pulso de distância. Era tudo. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Daquela lista de doenças, eu começo a riscar. Veio na minha cabeça. Mas eu tinha muito problema. Eu descobri mais quando eu fui fazer uma faxina no escritório, que eu tinha problema de circulação. Eu tinha problema de enxaqueca, custava descobrir que era enxaqueca, eu fui em tanta coisa até descobrir, e eu tinha alergia, eu tinha isso, só que nada dá em exame. Olha só. Você vai no médico e fala assim, ô doutor, fala que eu tô com a doença tal, pelo amor de Deus. Não, eu não tenho nada, mas tá doendo, eu não tô dormindo. Então, resumindo, é muita coisa que a pessoa não para pensar. Eu trabalho com uma mentoria Pare e Olhe Escuro. Pare
pegou errado. Não serve, né? Algum caminho você pegou errado. Sabe aquele negócio assim, nossa, eu gostava tanto disso e hoje eu não gosto mais? Quando você muda, eu falo assim, quando você muda totalmente a sua personalidade, alguma coisa deu errado. Ninguém muda a personalidade por algum motivo, porque as meninas vão falar melhor que eu, que é por alguém que impôs um marido, um filho, uma família. Ou você é alegre demais, você mexe demais, aí você vai se explodando. E quando eu trabalho isso, que vem o pare, o olho, o escute. O escute é que o seu corpo fala. Ele fala baixinho, ele aumenta a voz e tem hora que ele começa a gritar. E na hora que ele grita, você tem que escutar, porque na hora que ele para de gritar é porque deu ruim mesmo. Ele já deu todos os sinais, você não está escutando. Então eu parei de ficar acomodada com isso e busquei a causa. Porque o remédio psiquiátrico resolvia o sintoma. O remédio para a dor resolvia a dor. O que está me causando ansiedade? Aí que foi o desenvolvimento humano, olhar para dentro, o que eu estou fazendo, que não está legal. Aí eu falo assim com as minhas mentoradas, vocês vão começar uma e vão terminar a outra. No final vocês vão ser chata, vocês vão ser, não vão em qualquer lugar, vocês vão falar assim, eu volto pior, eu encontro com você se contamina, né? Você vai aprender a falar mais não, porque você está se preservando. Muito legal. Então, é uma transformação de dentro para fora. Aí, você quer que acontece? As dores somem. Você entende isso? Você resolve, né? Uma dor na cervical de mais de 10 anos, ela sumiu. Então, é o emocional. Que legal. O emocional está lá, ele é assim, ele vai aos poucos. Aí ele vai atacando da úlcera, da doença autoimune. Pessoas com doença autoimune, gente, precisa. O corpo está criando a doença. O corpo já não está aguentando mais falar, que ele não está sendo ouvido, ele cria a doença. Então, existe doenças mesmo. Mas existem doenças emocionais. Psicossomáticas, né? Uma coisa absurda, por exemplo, de psicossomática é a gagueira. Toda gagueira é psicossomática. Você nunca viu um bebê gago, né? Não chorando, não. Ele desenvolve aquilo. E, gente, a agenda dela deve estar para 2030, porque trabalha com ansiedade, homem e mulher. Corre lá e procura e tal. E eu ainda fiz economia, eu vou até mandar um abraço ao meu terapeuta, doutor Rubens, é psiquiatra, né? Então, acho que de médico de louco todos temos um pouco, então eu já pego o meu lá, já vou bem, sou feliz. E isso é importante porque você está se descobrindo, né? Isso é importantíssimo, né? É um processo. É um processo. Ótimo. Perfeito. Meu nome é Bruna Lunark, né? Eu trabalho com cosmética e acessório para salão aqui em Sete Lagoas e eu vivia no Alice no País das Maravilhas, né? E eu vim descobrir que as pessoas não são boas, né? Quando eu passei um processo de traição dentro do meu casamento, foi muito difícil, porque foi quando eu descobri que as pessoas não são boas. Então foi como se eu tivesse tirado as minhas duas pernas e eu tivesse caído no chão. Nessa época, eu falo muito hoje que não deixe os relacionamentos tomarem sua identidade. Porque, na verdade, eu perdi a minha identidade para caber dentro de um relacionamento. Então, eu gostava que as coisas que o outro gostava, eu fazia as coisas que o outro fazia, e quando eu me deparei com essa situação, foi muito difícil de levantar, porque eu não sabia quem eu era, né? E você descobrir que as pessoas não são tão boas, você foi uma pessoa muito boa de ajudar todo mundo, só que, na verdade, as pessoas são ruins. E eu não sabia disso, realmente, literalmente. Sobre o que você falou do começo, você está num problema e você não vê. Quando eu vi tudo acontecendo e tudo caindo, para mim tudo acabou mesmo, porque eu não conhecia outro mundo que não fosse aquele, né? Eu não conhecia as pessoas que eu achava que era boa, elas já não eram boas mais. Na verdade, elas comiam comigo e me apunhalavam pelas costas. Então, eu vivi um processo muito difícil, né? Mas é uma coisa que eu falo nesse processo, que é um processo que tudo que é difícil você aprende muito. E eu aprendi muito. Ao meu empreender veio dessa dificuldade, né? Dei grandes passos, né? Depois dessa dificuldade. E um conselho que eu dou para as mulheres é
que as pessoas rotulam muitas mulheres, que a gente não pode ser bem-sucedida se não tiver um homem do lado, né? A sociedade fala muito isso. E eu venho para provar o contrário, que a gente está conquistando... Tem aquele ditado, né? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Uhum. Na verdade, isso aí deveria ser do lado, pelo menos, lado, né? Não atrás. E durante esse processo, né, eu vim aprender que as pessoas não eram tão boas, né? Eu fui ter que descobrir a minha identidade de novo, o que eu gostava, o que eu não gostava, porque realmente eu não tinha mais identidade. Eu cheguei ao ponto de olhar no espelho e ver como se tivesse uma imagem apagada mesmo, que eu não via quem eu era, né? Falo que todo mundo, né, precisa de um tratamento psiquiátrico. Eu também precisei, né, de grande acompanhamento, de terapeuta, de psicólogo, e falo que muito conhecimento, muita leitura, muita terapia, né, mudar as conexões, né, mudei demais as minhas conexões sobre o que ela estava falando agora, sobre pessoas que te punha para baixo, que te levava de novo para o problema. Então, literalmente, eu fui viver uma outra vida, fui conhecer um outro mundo, né, estou vivendo um outro mundo, conhecendo um outro mundo, sobre empreender, né, a minha história de empreender, tenho aprendido todo dia, né, a gente erra, a gente levanta de novo e faz direito, e, né, sacode a poeira e vai embora. sacode a poeira e vai embora. E eu sempre falo uma frase na minha história que, assim, o que eu passo para todo mundo. Na minha história vocês vão ouvir muito falar que eu chorei, que eu gritei, que eu esperneei, mas vocês nunca vão ouvir falar que eu desisti. E literalmente. O Roberto Carlos fala, né? Chorei, emoções eu senti, sim, né? Então eu acho que a vida é isso, né? A vida é sobre isso. Só que você descobrir de uma forma trágica é muito difícil, né? Mas eu falo que a melhor faculdade que existe é a vida. E eu sempre ouvia falar isso e nunca tinha tido a percepção. Só que hoje eu vejo. E cada dia eu aprendo mais, né? Aprendo sobre ser eu, sobre me amar. E né, o que eu levo para as mulheres. A gente esteve lá no último evento, quando eu contava a minha história, eu via mulheres chorando, porque quantas mulheres passam traição e elas não têm coragem de sair, porque existe alguma coisa ali que prende. Quantas mulheres que eu visito nas minhas visitas de salões, nas visitas que eu conheço, eu tenho que continuar aqui, porque tem muita coisa que me prende aqui. Existe todo um limiar no relacionamento, por exemplo, de casamento, tal, tem toda a parte financeira, é todo um conjunto que realmente tem que se pensar, né? Porque você não tem que viver em função do dinheiro, mas você está num mundo capitalista que você precisa de dinheiro para viver. Isso, mas existe também uma grande coisa que a gente fala, o amor próprio. Exato. Porque normalmente quando você está destruída dentro de um relacionamento, que você não sabe para onde seguir, porque muitas vezes a gente entra nesses relacionamentos por uma falta de estrutura familiar. Faltou uma coisa lá atrás, né? Alguma coisa lá atrás. E não é todo mundo que tem a coragem de sair assim e não, eu vou encarar, eu vou produzir para mim, eu vou criar meus filhos, né? Existem muitas mulheres, né, que romperam essas barreiras, mas não são todas. Algumas querem ficar no comodismo, algumas querem menos, né? Não se amam tanto ali, outras estão, igual você falou, não tem noção do que está acontecendo. Você viu o tanto de Alice no País das Maravilhas que você cutucou aí, né? Mas uma coisa que eu quero falar também, gente, a família é a maior instituição para mim, né? Eu defendo a família até por eu ser cristã, eu acho que a família tem que ser a maior instituição mesmo. Mas eu falo assim, das mulheres empreender mesmo, uma coisa que eu dou um conselho às mulheres hoje em dia é o seguinte, não tenha sua vida financeira junto com ninguém. Gente, construa suas coisas, corre atrás do seu, porque a minha vida teria, esse contexto meu teria sido pior se eu já não tivesse uma vida financeira encaminhada. Logicamente que com todo esse reboliço eu impulsionei mais, mas se eu não tivesse, teria sido pior. Então, gente, construa seus castelos, construa suas vidas, sua carreira, não se anule por causa de ninguém, para caber na vida de ninguém, tratar com ninguém, não goste das mesmas coisas só porque o outro gosta. E o principal, seja o que for, não desista. Que não desistir já é o suficiente. Isso é legal. E tem a Alice ali falando o seguinte, mas eu não sou empreendedora igual ela, não sei o que e tal. Que desculpa que você quer dar? Então, gente, a vida de você, o seu sucesso, o seu fracasso está na sua mão. Tá? Isso mesmo. É isso? É isso. E você?
Então, eu sou Lorene Nascimento, né, influenciadora e maquiadora. Tá, mas qual que é a sua história, Lorene? Gente, aqui em Sete Lagoas eu era modelo, na época lá atrás do Miss, nem lembro, Miss Férias, isso. E aí eu vim de uma família que todas as mulheres eram modelo, todas desfilavam e todas eram magrinhas. E aí vem a influência familiar de falar assim, não, vocês têm que ser tudo magra, porque vocês vão casar com caras maravilhosos, então vocês sempre têm que estar perfeitas. Aquela coisa da perfeição. Estereotipo, né? Então a gente acordava maquiada, dormia maquiada. A comida, gente, eles controlavam a nossa comida. Antigamente era muito rígido, né, essa parte. Então eles controlavam a nossa comida. E aí, nesse meio, por ter aquela perfeição, tem que ser tudo perfeito, eu fui descobrir a bulimia e a anorexia. Caramba. Então, assim, além de eu comer menos, eu vomitava. Eu sempre dava dor de cabeça, porque vinha aquela coisa assim, eu tenho que estar perfeita, eu tenho que estar perfeita para eu agradar o meu pai, para eu conseguir vencer, para eu arranjar um marido bom. Então, eu sempre tenho que estar perfeita. Então, eu vivia atrás de máscaras e máscaras. E aí, quando eu era adolescente, como eu era muito magra, tem foto, apareciam os ossos, eu tinha apelido de Olivia Palito. Era naquela época do Popeye e tudo. Por quê? Aquela menininha, aquela adolescente era muito magra. Quanto mais magra eu ficava, mais magra eu queria ficar. Então isso me corroía por dentro. E para piorar... Você achava bonito isso? Sim. E também a nossa família impôs isso. Eles falavam assim, ó, se você engordar, ninguém vai casar com você. Que mulher gorda é feia. Não tem aceitação, né? Isso. Se você engordar, não vai ser aceitado. E isso a minha mãe não sabia. Eu convivia muito com minhas primas, minhas tias. Minha mãe foi descobrir bem depois, quando ela foi pegar, deu parar no hospital. De começar a vomitar sangue. Aí que ela foi descobrir. E na minha adolescência também, eu tive muita acne. Quantos quilos você pesava ali naquela época? Eu acho que eu não pesava nem 40 quilos. Meu Deus do acho céu. que era. Tem fotos, tá, gente? Se vocês quiserem, me chamam lá no direct, Lorene Lores, que eu envio as fotos. Porque tem foto terrível. E na adolescência também eu tive muita espinha. Aí qual que era o segundo apelido? Choquito, né? Que é chocolate. Porque era cheio de espinha. E eu, desesperada, falei, eu vou ter que aprender a esconder as minhas espinhas. Aí, fui fazer o curso para ser maquiadora. Eu queria aprender o máximo possível a esconder aquelas imperfeições que eu tinha. E nisso, eu comecei a empreender, porque todo modelo queria estar arrumada. Então, eu me arrumava e ganhava dinheiro maquiando ela. Que você achou um nicho, né? Isso. Olha que legal. E aí, eu fui e pensei assim, gente, aí entra um outro problema. Por quê? Se você batesse na minha casa, podia ser o carteiro, quem for. Hoje em dia nem fala carteiro, né, gente? Na minha época, né, entregando a idade. Hoje é o pessoal da Shopee, né? Gente, podia ser. Eu tô precisando do Shopee, manda ela pra casa. Aí podia ser, eu tinha que estar maquiada. Eu não atendia a pessoa se eu não passasse pelo menos um batom. Você falou que dormia maquiada, né? Sim. Eu me achava feia. Para ter um sonho, de repente vai encontrar com um príncipe no sonho, né? Tem que estar maquiada, né? E aí, e pra família, eles falavam assim, você não sabe quem que você vai ver na rua, vai comprar um pão, vai maquiada. Vai ali na esquina, vai maquiada, e de salto. Gente, tinha época, minhas primas, se elas fossem assistir, elas vão rir demais. Todo mundo nasceu, ia pra igreja, e aí nos acampamentos da igreja, a gente sempre gostou de ajudar, a gente lavava o banheiro de salto. O banheiro lá dos acampamentos. De salto, acordava 5 horas da manhã, na época do Projeto Rocha, que a gente ficava 5 dias acampada, nos sítios e tal. Então eles não pagavam, a gente mesmo limpava tudo. Limpava os banheiros, lavava de salto. Lavava o banheiro de salto, pra vocês entenderem a gravidade. Legal. E aí... Legal o equilíbrio, né? Imagina o banheiro com sabão de salto. Sério. Eu falo assim, como é que a gente conseguia isso? Eu não sei, Lorena. E aí isso foi agravando, e entra uma coisa que a Bruna falou que eu acho muito bonito, que eu trabalho hoje. Qual é a sua identidade? Aí eu me escondi atrás de máscaras e máscaras. Eu não era eu mais, eu sempre queria agradar outra pessoa. Então não existia a Lorena, existia a filha que o Fernando quer ter, a sobrinha que a fulana, não vou citar nomes aqui, né? A sobrinha que a tia tal queria ter, a prima que a outra queria ter, ou a namorada que o outro queria ter, entendeu? Eu não tinha minha identidade. Olha e só. aí... Eu lembro que eu fui num culto, eu entrei para uma multinacional, porque eu falava assim, nossa, eu quero ser uma mulher,
e chegar e eu olhava as mulheres tudo de terninho e tal, cor-de-rosa, o mundo cor-de-rosa. Entrei nessa multinacional. E aí eu lembro até hoje das palavras da minha diretora. Ela é cristã, ela chegou, pegou assim na minha mão e falou assim, ó, a partir de hoje você vai influenciar outras mulheres. Isso tudo que você sofreu, você vai pegar isso e vai mudar a vida de outras mulheres. Eu vou te pôr lá na frente porque Deus mandou. E você vai usar isso. Eu tinha vergonha de falar em público. Morria de vergonha. Aí ela me colocou para dar os treinamentos de maquiagem, para dar consultoria e tudo. E aí Deus foi começar a me falar, qual é o seu papel aqui? Será que você está preparada para falar com essas mulheres? E aí Deus começou a ir na minha ferida. Porque Paulo mesmo fala, o que Samara falou bradamente, que feridas curadas são autoridades ortogadas. Então a gente aqui está falando das nossas feridas sem sofrer, porque a gente já passou por aquilo. E aí eu fui entender, tá, a maquiagem hoje, ela é importante para mim, mas eu uso ela como uma máscara. Eu não uso ela a meu favor, eu me escondo atrás da maquiagem. Então quem é a Lorene? Aí eu fui fazer o que eu te falei, o coach, fui para terapia também, para eu entender quem era a Lorene. Agora como é que você venceu isso? Que tem muita gente vendo a gente aqui, está se espelhando. E como é que você venceu o seguinte, a pessoa fala assim, não, mas se eu começo a falar muito não, eu vou ficar sozinha, eu vou ficar abandonada. E aí, esse é o medo das pessoas. Né? Na hora que ela assume a identidade própria dela, de repente minha identidade própria não é tão bonita, igual a outra que eu tenho para agradar as pessoas. Mas o superpoder da gente é ser a gente. Aí que é legal, olha só. Entendeu? Porque, por exemplo, é muito fácil a gente... Se apresenta primeiro, se apresenta. Meu nome é Samara Benítez, ou como mentora de posicionamento lucrativo, ajudo mulheres a impulsionar suas empresas e construir grandes marcas no mercado. E atuo há 10 anos na área da beleza como design de sobrancelhas e micropigmentadora. Aí, resumindo o que eu estava falando, né? A questão maior é essa. Você entender que só quando você for você, é que você vai estar real ocupando seu lugar no mundo. Porque é só você que tem esse poder. A outra pessoa já existe, ela já foi inventada. Aquilo que eles querem te colocar dentro daquela caixa, existem várias pessoas que são assim. E aí você só vai ser mais uma. Agora, quando você for você, aí você vai ser o único. Aí você não usar o avatar, né? Você ser o avatar. E outra coisa também, Deus fez cada pessoa diferente. Não existe outra Lorene, não existe outra Samara. Até os gêmeos têm a digital diferenciada. Sim. Nem eles são 100% idênticos. Então, quando você descobre, esse aqui sou eu, porque outra coisa era, a Lorene de antes, ela queria agradar todo mundo. Então, ela tinha necessidade de aprovação. Por que eu fui no pó? Num determinado tempo, eu fui entender quem eu era e tratar isso na terapia. Aí entra a Leslie. Lorene, quais que são, entre aspas, eu falo assim, os seus BO, mas não são os seus BO, as suas dores. Eu tenho necessidade de aprovação. Ou então, eu sou viciada nisso. De que forma que você enxerga, né? Isso aí, né? Então, eu tive que tratar a minha necessidade de aprovação. Por que eu desfilava? Eu gostava de desfilar? Não. Eu odiava me expor, igual eu te falei, eu era muito tímida. Só que aí o meu pai queria que eu estivesse lá, a família do meu pai queria. Então, assim, eu gostava de maquiagem, até gostava, mas eu gostava de acordar e ter que estar lá 4 horas da manhã me arrumando e tal. Não, por quê? Eu queria estar perfeita para as pessoas. Então, quando eu tratei isso e descobri quem realmente eu sou, é o que eu faço hoje com as meninas. Hoje eu tenho um projeto maravilhoso na igreja, que eu ajudo as mulheres a se encontrar baseado na palavra de Deus. É o que a gente falou, a Samara falou bonito. Existe o feminismo? Existe. Eu não sou uma mulher feminista. Só que eu falo assim, mulher, você tem o poder de influenciar e ser quem você é. Sem precisar machucar ninguém, sem ferir nada. Cabe entendeu? todo mundo, né, no mundo. Isso, né? Isso é importante. Então, hoje, se você falasse, hoje você ganha dinheiro com maquiagem, tudo sim. Porque hoje eu ensino a pessoa... igual a Samara tá aqui, eu vou dar um exemplo para ela. Eu ensino a Samara, tipo assim, Samara, seu rosto é perfeito, você não precisa se esconder atrás da maquiagem. Mas como que a gente pode realçar o que já tá aí de bonito? Porque você já é bonita. Aí ela, Lorene, eu gosto de um batom vermelho. Ou então a Bruna, eu gosto de um batom mais claro, um vermelho mais claro, entendeu? Então é você saber realçar aquilo que você já tem de bom. Porque ninguém 100%, gente, eu tenho minhas falhas? Tenho. Então eu tenho que tratar o que é ruim e exaltar o que é bom. Mas você sabe que isso, uma analogia, é interessante, que a gente aprende isso na escola. Uhum.
A escola, você já parou para pensar que aí, gente, a escola é muito importante, a gente precisa dela, eu só vejo que o conceito escolar precisa mudar um pouco. Porque a escola, ela nos ensina em série, né, quinta série, sexta série e tal, que é um cronograma ali para você crescer. E para você depois trabalhar em série. Já repararam isso? Você vai trabalhar numa empresa, que você vai fazer um negócio, aí você vai passar para o outro, uma fábrica, por exemplo, em série. E o que aprende na escola? Por exemplo, eu sofri isso. Eu era excelente em física e matemática. Mas em português, geografia, que era o que precisava de decorar, eu não gostava. E aí minha mãe falava assim, para de estudar matemática e física, que você está tirando nota boa, e vai estudar para você não tomar bomba nas outras matérias. Quer dizer, a escola foi grave para mim e falou assim, que você tem que ter no mínimo 60 para você passar. Porque com 60 você passa de ano. Então quer dizer, você ser mediano, e aí vem uma palavra que é forte, medíocre, né? Você ser mediano, você está... Porque o mediano ele é controlado. Agora, quando você se destaca, fica difícil te controlar no destaque. Né? Te controla no resto, mas no destaque você não se controla. Então isso é importante porque é o que você falou. Somos pessoas diferentes e o grande legal é conviver com essa diferença. É o que vocês fazem como mulheres reais. É o se somarem. Cada um. Porque se fosse todo sororidade. Porque se fosse todo mundo igual, gente, ela fala assim, não, vem só uma aqui, precisa das 4 aqui não. Só uma vai falar aqui. Tá ótimo. Não, porque é igual, todo mundo ia falar a mesma história. Pra quê? Né? Então, é diferente. E o seu caso? Então, eu, na verdade, combino um pouquinho com a de Bruna, só que o meu foi um pouco pior. Ixi, Maria. Eu passei por um relacionamento abusivo, onde chegou realmente aos extremos da relação abusiva, né? Eu sofri abuso de tudo quanto é tipo. E o legal, o que eu gosto de falar, e eu sempre começo as minhas palestras falando sobre isso, é que início, gente, é tudo lindo. Se o cara chegasse dando um tapa na mulher, ninguém ficava. Quem que é doida? Ninguém é maluca. Não existe isso de mulher que gosta de apanhar. E ele chegou, ele era um príncipe. E aí, como eu estava até falando com as meninas no último evento, igualzinho eu pedi a Deus, eu queria um homem moreno, forte, alto, grandão e tal. Eu falei, nossa, quando eu vi o homem... Encontrei, né? Nossa, 2x2 de altura, eu sou grande, né? Falei, eu vou entrar ali dentro, vou sumir, que delícia. E aí começou o excesso de conversava comigo de manhã, de tarde, de noite, me dava bom dia, era o primeiro bom dia, o último. Era uma paixão total. Eu falei, meu Deus, o homem da minha vida. Eu nunca senti tão apaixonada. E aí começou a ficar exagerado. Eu não respondia na hora. O que você está conversando? Nossa. Por que você não me responde? Se tinha alguém no Facebook, na época, no Instagram, eu não mexia muito, ele me fez excluir o Instagram porque ele não sabia mexer, não sabia controlar. E era só Facebook. E aí ele fez excluir todos os homens do meu Facebook. E aí, não quero mais que você converse. Eu sempre fui de muita amizade, eu sou bem articulada e cumprimentava homem do mesmo jeito que eu cumprimento mulher. Pra mim não tem diferença, com beijo no rosto. Não quero mais que você cumprimente as pessoas. Começou a te podar, né? Mas por que não? Ele é afim de você não sabe. Homem não se aproxima, não tem amizade de homem e mulher. Aí eu comecei a cumprimentar meus amigos, quando eles vinham me dava até um desespero. Tipo, ai meu Deus, eles vão me dar um beijo. Oi, tudo bom? Eu já afastava, né? Tudo bem, pegava na mão. Pelo amor de Deus, não me abraça, pelo amor de Deus. E aí eu comecei, aí veio as meninas também, essa daqui não é boa companhia pra você. Essa sua amiga aqui, ela é piranha, desculpa a palavra, viu gente? Você não pode andar com ela porque ela vai te levar pro mau caminho, ela quer te ver no mal. E aí eu afastava da amiga. Meu Deus. E aí um dia eu tinha minhas roupas. Hoje em dia eu não visto as roupas que eu usava, porque eu era mais nova, isso tem 7 anos já. Mas na época eu usava roupa curta, vestido tubinho, e aí ele falou assim, olha, eu não quero mais que você use. Mas aí ele chegou de boa. Não é assim, tá proibida de usar, porque se fosse assim, você já... ainda mais eu. Ele falou assim, você fica tão bonita com calça, você fica bonita de qualquer jeito, você sabe que eu tenho ciúmes, pra que você vai usar? Aí eu falei, o jeito ainda foi gentil, né? Tem razão, eu vou trocar. Aí troquei minhas roupas. Aí um dia eu fui usar uma saia, um palmo acima do joelho, menino. Pra que eu fiz isso? Uma briga gigante, a gente tava num aniversário, tivemos que ir embora do aniversário, eu tive que ir em casa. A gente só voltou pro aniversário quando eu troquei de roupa. Aí você volta, o pessoal, mas por que você sumiu? Trocou de roupa? Caiu alguma coisa aqui, né? Eu sujei, eu tive que ir lá, aqueles dias, sabe como é que é, né? Assim, era coisas assim. Aí, quando veio o primeiro tapa, eu já não tinha eu.
eu já tinha deixado de ser eu em tudo. Pra se Eu já não transformar. tinha amizade, eu já não tinha família, porque eu também afastei da família. Eu morava sozinha, então não tinha quem recorrer. Eu comecei a ter... bati na porta. O que é esse roxo? Bati na porta. O que é isso aí que você tá na boca? Menina, eu mordi o lábio sem querer. E essas desculpinhas, eu sempre andei maquiada, então... Você escondia na maquiagem? E assim foi indo. E assim, a cada tapa, eu ficava tentando ajudá-lo. Tipo assim, porque pra mim eu era culpada. E ele, coitado, ele teve uma infância difícil, ele tem por que ser assim? Ele pode mudar. E aí ele chorava depois, né? Eles fazem isso, viu, meninas? Isso é só cena. Ele começava a chorar enlouquecido, ajoelhava no meu pé. Pelo amor de Deus, eu sou um monstro. Olha o que eu fiz. Eu não entendo como que você faz eu fazer isso com você. Como você faz eu fazer isso com você. E a culpa é transmitida, né? Olha só que interessante E isso. eu pensava, cara, eu preciso ajudar ele. Vou conseguir. A síndrome da Mulher Maravilha, que eu costumo falar. Que é você achar que você dá conta de tudo, sabe? Que o seu laço vai resolver o mundo, que você vai consertar as coisas. E a gente faz isso não só na relação abusiva com um namorado, um marido, a gente faz isso também com os filhos, com os pais, com o patrão. A gente acha que a gente vai dar conta de tudo e às vezes a gente está se anulando e a pessoa não vai mudar, porque ninguém muda ninguém. A pessoa vai mudar se ela quiser e o dia que ela quiser, e não é a sua responsabilidade, porque cada um tem a sua cruz para carregar. E assim, para de achar que a gente é Jesus Cristo, sabe? Que a gente pega um mártir, coloca uma cruz nas costas e vai andar a minha cruz. Não é. E eu pensava muito isso, eu falava isso. Eu cheguei a falar assim, olha, cada um tem a vida que merece. E eu não merecia. De aceitação total, né? Tal. E eu só saí da relação, não foi por mim. Eu fiquei, a última vez que eu fui agredida, eu fiquei em cárcere 3 dias. E eu pensei que fosse morrer. Ele me levou perto de um cemitério que tinha na cidade. Meu Deus. E eu falei, ele só parou de me bater quando eu pedi pra ele me matar. Eu falei, já tá aqui, ele vai me deixar aqui. Por que ele me trouxe num terreno baldio do lado de um cemitério? Que loucura é essa? Ele vai me matar. Aí eu já tava cansada, eu falei, me mata. Aí ele parou. Tipo, ele esperava, eu acho que eu reagisse de outra forma, não sei. E aí ele foi pra minha casa, isso era uma sexta, ele ficou até segunda, que era o dia dele trabalhar. E aí eu saí, eu tava com o olho roxo, com os pescoços, com hematoma, veia estourada. Cheguei na casa de uma amiga e a mãe dela falou comigo assim, garota, você claramente não se ama. Então eu nem vou apelar para o seu amor próprio, nem pelo amor que você sente pelas outras pessoas, porque você também não se importa, porque tá todo mundo que te ama tendo que te ver assim. Então já que você ama tanto ele, sai por ele, porque ele vai te matar. E na hora que ele te matar, você vai estar morta. Ele vai ter que conviver com essa culpa preso, fugindo, a gente não sabe, mas ele vai ter que conviver com essa culpa pro resto da vida. Nós vamos sofrer um tempo, o luto vai passar. E você? Foi embora. E aí eu falei, cara, até quando eu saí por ele, eu não saí por mim. Nossa. Depois disso foi muita terapia também, mas muita terapia, Ho'oponopono. Eu fiz, nossa senhora, era aquela coisa assim, muita oração, muito Deus, porque a gente sai, é a mesma coisa de uma dependência química, você tem a abstinência daquela pessoa. Mas por quê? Vício, né? É vício mesmo. É como se você tivesse viciado literalmente, de você estar longe e você querer estar perto, e você sabe que é ruim, mas você quer voltar. Então, um conselho que eu dou para quem está passando por isso, primeiro, ou quem tem alguém que passa por isso, não abandone, porque vai ser difícil para a pessoa sair. E ela sabe que ela tá na bosta, ela reconhece isso, ela só não tem força, então ajuda. Para quem tá passando por isso, vai o mais longe fisicamente da pessoa possível. Porque enquanto essa pessoa tiver conexão com você, acesso a você, você não vai conseguir superar. Nesse momento é um legal se esconder, literalmente, né? Literalmente se procurar ajuda, que é importante. Tipo assim, mudar de número, muda de cidade, se você puder. Não todo mundo pode, infelizmente. Conversa com as meninas aqui, que elas estão aqui, podem ajudar vocês também. Com certeza, pode procurar @SamaraBenítez Academy, eu tô lá. Pode me mandar um direct, eu amo muito ajudar, principalmente quando se trata dessas causas, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto dói e o quanto é difícil dar o passo de sair. Mas depois que vocês saírem, que vocês se desintoxicarem, vocês vão começar a viver de novo, vocês vão se encontrar, e aí vocês vão se descobrir, e
vai ser o motivo de você ter força. Hoje é a minha força. Hoje eu não aceito menos do que eu mereço. E hoje eu seleciono muito bem quem está comigo, porque eu sei quem eu sou. Você aprendeu, né? Eu não mudo mais por ninguém. E você sabe uma coisa que você falou aqui no comecinho, foi devagarzinho e tal, e o pastor Cláudio, ele brinca um negócio muito interessante, que é o seguinte, que no começo os bichinhos são pequenininhos, né? Minha gatinha, né? Depois os bichos vão crescendo, né? Sua vaca, sua baleia, não sei o que e tal. Então, gente, o cuidado é desde o início. A gente não tem bola de cristal para falar assim, peraí, vou arranjar uma namorada, peraí, não é ela aqui, não sei o que. Não tem. Mas fique atento aos sinais. Fique atento ao que está acontecendo. E tudo passa pela permissividade. Né? Você acaba sendo permissivo ao que vai acontecendo. O que eu falo nas minhas mentorias é sobre isso. Hoje eu palestro sobre isso, mas é sobre posicionamento mesmo. É se você não se impor, se você não colocar, olha, aqui você pode chegar. Dessa linha aqui não passa, porque se você passar eu vou sair. Porque isso aqui é meu espaço. O seu espaço eu respeito, o seu espaço e o meu espaço você respeita. Isso aqui sou eu. Você me quer assim na sua vida? Beleza? Não me quer? Tá tudo bem. Você vai encontrar uma senhora que vai andar de burca também. É só você ir lá. Procure o que você acha. Né? Tem para todos os gostos. Tem muita mulher na vida. E essa mulher não vai se sentir ofendida. Para ela vai ser o contrário. Se o cara mandar ela usar roupa curta, ela vai se sentir ofendida. Não é que não tenha. Mas não mude. Porque se a pessoa quer te moldar, ela não quer você. Ela quer um objeto. Ela quer se transformar naquilo que ela quer, né? Mas é onde a gente falou sobre a identidade. Onde a gente, né, deixa o outro viver na gente. E não a gente ter identidade da gente, saber quem a gente é. E quando a gente se ama e sabe quem a gente não deixa fazer isso com a gente. Então se posiciona, se coloca, se conheça, saiba quem você é. Então vamos lá, vamos pontuar. Primeiro então, autoconhecimento, né? Posicionamento, né? Respeito, né? Com você e com os outros, tudo isso aí que a gente falou aqui também. Autoestima, né? E força de vontade para você realmente fazer o que você quer. E propósito. Isso, se você não tiver propósito, já era. Você não consegue chegar em lugar nenhum. Para quem está perdido, qualquer caminho serve, né? Qualquer mais ou caminho menos serve. isso. Né? E eu ressalto uma coisa que, né, o trabalho terapêutico é um trabalho que é onde destrava mesmo a mente da gente, que faz a gente crescer, né? Faz a gente conseguir enxergar e sair dessa roda gigante ali. Que, né, em todos os casos aqui você viu que o apoio terapêutico foi fundamental. Logicamente, o primeiro apoio foi o de Deus, né, a força de vontade, mas a terapia te dá uma visão maior. A primeira coisa... Eu vou aqui com o Bruno, que eu ouvi da pastora, esqueci o nome dela. A terapia. Muitas pessoas, principalmente, eu não sei se a Lorena vai concordar, evangélicos têm uma certa restrição com terapia, ferramentas, coach, essas coisas. Então, a pastora, eu estava ouvindo, ela falou assim, olha, eu tinha muita restrição com terapia. Mas aí, eu tive um insight, uma voz que falou assim, Deus criou as ferramentas para o terapeuta te tratar. O que você está esperando? A gente quer sempre assim, Deus vem falar comigo, me tira desse... Só que Deus está no psicólogo, Deus está no psiquiatra, Deus está nas meninas. Tem alguém que vai te ajudar. É muito difícil sozinho. Então, não ache que Deus é tudo, mas Deus dá ferramenta para outras pessoas encurtar esse caminho. E o próprio Jesus, quantas terapias ele fez, né? Quanto tempo? Então, a gente pode encurtar com a pessoa que passou, penou, bateu cabeça, eu aprendi que é isso, isso, isso. E ela vai facilitar a vida da outra pessoa. Qual o problema disso? Vamos lá. Então, esquecer o que o resto do mundo está falando. Procure ajuda, de alguma forma, aonde você se achar, mas é tranquilo para buscar. Respondendo essa pergunta, por que sempre cai no meio religião? Vamos lá, gente. Eu nasci no Evangelho, né? Desde novinha. Quando as pessoas que se falam, né, cristãs, vou falar cristãs assim para eu poder explicar onde que eu quero chegar, falam, eu não considero psicólogo uma pessoa boa, ou psiquiatra, ou coach. Aí eu falo assim, isso aí não é pessoas cristãs, é pessoas religiosas. Por quê? Existe uma coisa que é o seguinte, ele falou bem bonito, conhecimento.
Quando eu sofri isso, eu também achava que psicólogo, psiquiatra era doido. Por quê? Eu era levada pela manada de pessoas religiosas que falam que isso aí, que vocês são tipo assim, figurinha, entendeu? Que vocês não servem para nada, que Deus salva tudo. O que o religioso fala? Ah, você tá com dor de cabeça? Ora e manda o demônio sair. Porque isso é demônio. Ah, você está sofrendo isso? A culpa é sua, Samara. Ele está com demônio, manda ele sair, pronto. Só que a pessoa, ela coloca tanta religiosidade naquilo que até o diabo ri da cara dela. Fala assim, meu filho, não é eu que estou fazendo isso. Não sou eu, não. Então, o que acontece, gente? Existe uma coisa que é religiosidade, e ela falou muito bonita. Existe uma coisa que é o seguinte, quando a pessoa é cristã, ela tem que seguir os passos de Jesus. E até Jesus enaltecia as pessoas que estavam ali ajudando. Por que Deus, quando você quebra o braço, você vai aonde? No médico. Quando você, por exemplo, quer fazer uma maquiagem, você vai aonde? Maquiador. Por que, então, que quando você está sofrendo com algo emocional, você tem que falar assim, ah, Jesus, me ajuda? Não. É o que você já respondeu. Deus deixou profissionais de cada área para nos ajudar. Quer dizer que o poder dele sobre isso daí diminui ou aumenta? Não, Deus é poderoso e pode te tirar daqui sem você precisar procurar um profissional. Pode. Sem nem você pedir também, entendeu? né? Pode. Mas ele... Então, assim, Deus ele é maravilhoso, os milagres dele é dia por dia. Só que o que acontece? Eu acredito uma coisa, vou defender aqui os cristãos de verdade, que eu acho que eles têm a mesma, eu acredito que eles pensam igual eu. Existem pessoas que estão aqui para ajudar, mas você tem que saber selecionar. Exemplo, a Leslie, eu conheço ela, eu sei a forma que ela trabalha e tal, porque existem profissionais bons e profissionais ruins, igual médico. Tem médico que nem olha na sua cara e fala assim, você tá, vamos na atualidade, nem te examinou, você está de chikungunya, nem examinou a pessoa. Aí você vai em algum psiquiatra e tal, que vai usar estratégias ali que não tem a ver com o que você vive hoje, ou com os seus propósitos. Então, assim, eu não vou entrar em misticismo e nada, só que o que eu quero deixar para vocês? Aqui tem várias pessoas profissionais, um coach também. Então, não existe assim, ele não é bom, ou ela não é boa, ou eu não vou procurar ele, vou procurar só a Deus, porque Deus colocou aqui pessoas maravilhosas e cada uma da sua forma. Então, é isso que eu acredito. Então, para de rotular as coisas e, sinceridade, gente, comece a estudar para vocês entenderem. Tem tanta coisa aí que, em vez de você ficar falando que se ela é boa ou não, para você estudar e entender o trabalho dela, entendeu? Eu não estou aqui para dar sermão, que Samara dá isso maravilhosamente. Mas o que eu quero falar é o seguinte, é o que o Pablo Marçal fala, cuida da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Gente, isso é interessante, que é o seguinte, tem profissionais bons e ruins em todos os mercados, né? Então, assim, eu acho que é unânime aqui a gente falar sobre terapia, né? Porque é um momento que você precisa de ajuda. E se você, é aquele negócio, a profilaxia. Se você fizer terapia antes de você ter a crise, é melhor, é mais saudável. Só que é o seguinte, gente, não vai lá na internet e fala assim, esse aqui não. Procura alguém que fez, que gostou, entendeu? Conversa, faz o primeiro teste, conversa com a pessoa, vê o que lá e avalie quem você está se tornando. Isso é importante. Então, tudo isso que elas falaram aí de autoconhecimento, de propósito, tudo isso aí é importante para você conduzir a sua vida. A pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Isso. Né? Meninas, olha, o nosso tempo já está no final. Mulher fala demais. Mas é fantástico. Tinha que fazer um programa com cada um. Tem que ser. Mas, gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, a história de vocês e o que vocês estão fazendo com isso, que é mais lindo ainda. Tá? Ajudando as outras pessoas. E você e a Alice nos País das Maravilhas e todas as Marias que viram aí, não sei o que tal, que procura elas, tá? Então, embaixo aí apareceu o Instagram de cada uma e tal. Então, fique à vontade, vá lá, pergunta, elas adoram responder, adoram isso. E outra coisa, gente, aproveitando aqui, vou fechar uma parceria aqui ao vivo aqui com vocês, juntamente com o programa. Quem me chamar lá no Instagram, a gente está tendo aí próximo, vai ter o Pedro Leopoldo Rodeio Show, tem Dia dos Namorados. Eu vou dar um voucher exclusivo aí para vocês, quem falar que viu no programa, olha tá? Só, no gente, programa. Então vai ter voucher de desconto para maquiagem. Então vamos fazer um negócio então, vamos fazer diferente? Vamos. Olha só. Está aparecendo agora aí o link de todas elas no Instagram.
Então, quem quiser, vai lá, segue todo mundo. E aí você sorteia a semana que vem, a gente fala no programa da semana que vem quem ganhou. Beleza? Pode ser. Pode ser? E aí, Você quer o quê? Uma coisa de cada uma ou uma coisa só o que minha? vocês quiserem. O que vocês acham? A gente faz um negocinho. Um bem bolado. Vocês vão gostar. Um bem bolado, gente. As mulheres reais, nós somos 6. A gente vai fazer um mega presente para sortear para vocês, tá bom? Ô, gente, em parceria com o E programa. eu fico lisonjeado porque é o nosso programa que está levando isso para vocês. Gente, muito obrigado de coração, tá? E desejo sucesso para vocês e vocês continuem essa jornada de ajudar as pessoas, porque isso aí é ocitocina pura, né? Isso mesmo. Gente, é isso aí. A gente vai chegando ao final de mais um programa e passando aqui para agradecer mais uma vez todo mundo que nos viu aqui pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. Sempre nosso muito obrigado. Se você não segue nosso canal no YouTube, @hajacerto. Vai lá no YouTube, Instagram, Facebook e segue as meninas e inscrevam lá no canal delas para participar da promoção, hein, gente? Então é isso aí. E a gente se vê por aí num próximo programa pela internet. Um grande abraço. Tchau. Tchau, Deus tchau. abençoe.